Olá pessoal, hoje nós vamos começar uma série de atividades e estudos a respeito da segunda maior religião monoteísta da história da humanidade, que é o cristianismo. Ela é maior em número de fiéis, mas é a segunda pela ordem cronológica de sua existência. Então o cristianismo, que é a religião predominante no Brasil e em muitos outros países, precisa ser compreendido dentro do seu próprio contexto. Vamos analisar 4 pontos. Primeiro, o cristianismo nasce a partir da mensagem de Jesus Cristo e da difusão do Evangelho pelos seus apóstolos. Mas um fato interessante é que o cristianismo nasce da religião judaica, nasce do judaísmo. Então existe uma herança religiosa, moral e doutrinária do cristianismo em relação ao judaísmo. Por exemplo, os judeus são monoteístas, no sentido de que acreditam no único Deus. Os cristãos também são monoteístas. Mas há uma diferença entre o monoteísmo dos judeus e o monoteísmo dos cristãos. Porque os judeus acreditam que Deus é um ser único e absoluto, que não possui divisão em si mesmo e em sua essência. Já os cristãos acreditam que Deus se revela em 3 pessoas, o que geralmente nos credos da igreja são chamadas de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, existe uma dívida histórica dos cristãos em relação aos judeus. O próprio Jesus era judeu, filho de pais judeus, foi educado na religião judaica. Seus primeiros seguidores eram judeus. As escrituras sagradas que os primeiros cristãos usavam eram as escrituras sagradas dos judeus. Então ninguém entende o cristianismo sem entender primeiramente o judaísmo. Esse é um fato que a gente tem que destacar na hora de compreender essa religião. Para que possamos entender melhor essa relação entre o cristianismo e o judaísmo, é preciso destacar algumas diferenças. Os judeus, particularmente, rejeitam muitas crenças dos cristãos. Por exemplo, os judeus não aceitam toda a Bíblia Sagrada como revelação de Deus. Eles só aceitam o Antigo Testamento. Os cristãos não somente aceitam o Antigo Testamento, que é a escritura judaica, como também acrescentam o Novo Testamento, que é, na verdade, a escritura cristã. Então, esse é um ponto que diferencia os judeus dos cristãos. Agora vamos encerrar nossa reflexão falando sobre algumas crenças do cristianismo, que é a religião que a gente vai trabalhar de forma mais específica. Os cristãos, de um modo geral, acreditam que o ser humano é pecador por natureza. Ou seja, todo ser humano que vem a este mundo já nasce com a semente do pecado. Ou seja, é um pecador em potencial. E essa pecaminosidade do ser humano é uma herança dos nossos ancestrais, de Adão e Eva. Então, quando nossos pais caíram e desobedeceram contra Deus, eles quebraram a nossa relação com o Criador. Somente Jesus Cristo veio então para nos restabelecer e nos colocar de novo no nosso devido lugar. Um ponto que ainda precisa ser destacado em relação ao cristianismo é sua diversidade. A fé cristã, como outras religiões, não é uma fé uniformizada. Ou seja, dentro do cristianismo há vários grupos, há várias divisões, há várias vertentes, há vários tipos e categorias de cristãos. Vamos falar, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil é um país de predominância católica, seguida então pelos evangélicos. Então nós temos aí as 2 maiores vertentes cristãs no Brasil, o catolicismo e o protestantismo, formado por muitas e muitas igrejas evangélicas. Todo esse povo, apesar de sua variação, de sua forma de crer diferente, mantém um ethos comum, uma base comum, que é a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então todos eles, do ponto de vista das ciências da religião, são cristãos.